Espero que os irmãos estejam bem, em paz. Vamos à nossa liturgia. Livro do Gênesis, capítulo 50, versículo 1 diz assim: Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha nos dando entendimento, sabedoria e que nós possamos aprender de Ti nessa noite. Que o Senhor venha com o Teu poder edificando a Tua igreja em Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Aí, irmãos, veja, essa cena aqui, ela começa no versículo anterior, no versículo 33 do capítulo 49, que diz assim: Acabando, pois, Jacó de dar instruções aos seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Veja, o que acontece aqui? Jacó parte. Só que antes da sua partida, como nós vimos na última pregação, Jacó organiza tudo. De maneira extremamente prática, sabendo bem o que estava fazendo. Veja, embora ele tivesse já uma idade avançada, 147 anos, você não pode levar como base a idade do seu avô Abraão, 175 anos, e do seu pai Isaac, 185 anos. Por que você não deve levar isso em conta? Porque, veja, José, filho de Jacó, viveu apenas 110. 37 anos a menos que seu pai. Por motivos que a gente desconhece, as idades variam muito. O que nós percebemos é um padrão. Após o dilúvio, as idades vêm caindo, dando saltos enormes, até em alguns pontos. Mas todos esses homens, em geral, viveram acima dos 100 anos. Agora, o ponto aqui não é esse, porque, veja, de nada adianta uma vida longa se você já esqueceu quem você era há 30 anos atrás. Muito melhor você ter uma vida um pouco mais curta e consciente, sabendo o que está fazendo, com uma relativa qualidade de vida, lógico. Nosso corpo vai envelhecendo, nosso corpo vai sentindo peso, porém, a nossa mente ela tem que ser frequentemente exercitada. Uma das coisas que nós temos que entender, por que Jacó conseguiu chegar nessa idade, seu pai também, o seu avô, de uma maneira tão bem assim, a ponto de organizar a vida. O que acontece? Na nossa cultura, existe um ensino muito perigoso. Qual que é o ensino? O ensino das pessoas é o seguinte: olha, eu quero trabalhar, me aposentar, a partir de eu me aposentar eu não vou fazer mais nada. Deixa eu explicar uma coisa para você, talvez você não saiba disso. Na Bíblia não existe aposentadoria. Não existe a palavra aposentadoria. Ninguém para de trabalhar na Bíblia. Na Bíblia você tem descanso semanal, o sábado, e na Bíblia você tem descanso anual. E dentro dos 7 anos você tinha 1 ano de descanso para a terra. Agora, a questão da aposentadoria, a única menção parecida aqui com isso, nós temos no ministério dos levitas. Os levitas ministravam até os 55 anos, dentro, na parte mais interior do templo e do tabernáculo. Após os 55 anos, eles deixavam aquela área do ministério e vinham trabalhar em outras áreas. Então, o que eu quero dizer, nada errado com o seguro social, nada errado com você ter algum tipo de plano que vai ajudar você, na sua velhice, a ter o seu sustento. Isso é bíblico. Você pagar uma previdência privada, você fazer uma poupança, você pagar uma previdência do governo, isso é bíblico. O que eu estou falando não é isso. O que eu estou falando é essa mentalidade errada, em que a pessoa tem uma vida superativa, ela passa uma vida só de ascendente, trabalhando, melhorando, aprendendo, fazendo várias coisas. Num determinado momento ela se aposenta. A
A partir dali, ela entra na primeira loja de calçados e compra um chinelo. E a partir daí, ela desliga o seu cérebro, não faz mais nada. Isso é totalmente errado, entenda. Você precisa manter as suas atividades normais, independente de você ter direito ou não de algum tipo de aposentadoria. Qual é o defeito das pessoas? Elas acham que quando elas se aposentam do seu trabalho, elas não têm mais nada para fazer. Isso é uma visão errada. Pode ver, as pessoas, às vezes, elas têm uma boa saúde, de repente aposentou, passou um ano, a pessoa está doente. Por quê? Porque, veja, o nosso corpo, ele é todo cheio de dobradiças. A nossa mente necessita ser exercitada. A nossa mente necessita de novos desafios. Deus nos criou segundo a imagem e semelhança dele. Nós servimos um Deus numa inteligência que nós não conseguimos nem defini-la, de tão poderosa que é. Então, qual é o seu papel? O seu papel é, na sua peregrinação aqui na Terra, ser o mais produtivo possível. Lógico, não, irmão, eu não quero mais trabalhar todo dia de carteira assinada. Ótimo. Mas você tem que ter alguma atividade. Você tem que ter algum foco. Você tem que servir as pessoas de alguma maneira. Você tem que servir a sua igreja local de alguma maneira. Por quê? Porque a visão das pessoas no mundo ocidental é extremamente curta em relação a isso. Eu, por exemplo, eu não penso em me aposentar. Quando eu fizer 65 anos, que vai acontecer daqui a 8 anos, 7 anos e meio, está chegando perto, eu vou pegar a aposentadoria do governo. Ótimo, é um dinheiro a mais. Mas eu pretendo continuar com o mesmo estilo de vida que eu tenho hoje. Trabalhando da mesma maneira, servindo os irmãos na igreja, dando minhas pedaladas de bicicleta, fazendo minhas trilhas para o mato, entendeu? Vivendo igual. Por quê? Porque você tem alvos pessoais. Eu, por exemplo, pretendo fazer trilha com meu neto. Para mim poder fazer trilha com meu neto, eu preciso, com 74 anos de idade, 72 anos de idade, estou com a mesma forma física de hoje. Isso não acontece por mágica. Isso não acontece porque eu vou tomar um chá e o chá vai me fazer ter preparo físico. Não. Isso acontece através de uma vida coerente com aquilo que você quer fazer. Muito menos eu quero deixar de pregar. Na verdade, eu vou poder me dedicar mais ainda ao trabalho na igreja. Por quê? Qual é o meu foco? Eu tenho um foco em Deus. Se Ele me der a graça de pregar a Bíblia inteira, vou ficar eternamente agradecido a Ele, deixar um legado. Mas não só isso, isso é uma visão pequena. Eu quero formar novos pregadores, aqueles que o Senhor trouxer, deixar um legado, porque o que acontece? O sucesso da sua liderança é nas sementes que você deixa. Da mesma maneira que eu quero gozar do meu casamento com a minha esposa, quero usufruir a natureza que Deus me deu e quero trabalhar. Veja, o meu trabalho, eu tenho o melhor trabalho do mundo, eu distribuo Bíblia. É o melhor trabalho do mundo. Eu trabalho, para você ter uma ideia, a sociedade bíblica que eu trabalho, ela vai fazer 200 anos de idade. Foi a primeira sociedade bíblica do mundo. Quando eu entro lá no escritório em São Paulo, tem os quadros dos primeiros presidentes. Sabe aqueles homens com aquelas perucas brancas, todo encaracolado? É coisa mais linda de ver. Aí uma vez eu brinquei com o Rodrigo, eu falei, se deixasse eu colocava a minha foto ali na sequência. Lógico que eu não tenho nível para isso. Tem gente muito mais capacitada. Mas não importa, eu tenho o meu papel, tenho o meu lugar ali, e é para isso que eu quero viver. A pergunta é, como você pretende estar quando você completar 60 anos de idade, 70 anos de idade, 80 anos de idade? Ah, pastor, eu quero estar assim, assim, assado. Ótimo, o que você está fazendo de prático para alcançar esse objetivo?
Ah, pastor, eu não estou fazendo nada, então deixa eu falar uma coisa meio dura para você. Você está se enganando. Porque se você não está fazendo nada, o seu resultado vai ser nada. E quando você chegar numa idade mais avançada, você vai se lamentar por não ter feito as coisas corretas na época correta. Esse homem foi se encontrar com Deus. Jacó foi se encontrar com Deus, mas até o último minuto ele tinha foco, ele estava ativo, ele estava na plenitude da sua consciência. Veja, nós não sabemos a nossa saúde, mas você sabe o que você tem que fazer para ter boa saúde. Então comece a fazer, comece a mudar a sua maneira de pensar, mude o foco, mude os alvos, mude os objetivos. Para que quando você chegar nos seus dias finais, você esteja em paz consigo mesmo. E tranquilo para ir se encontrar com Deus. Lógico, eu falo isso dessa forma, de uma maneira simples. Por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. Deus colocou a eternidade no coração do homem. A morte foi uma consequência do pecado no jardim do Éden. Então o que acontece? Mesmo sabendo da vida eterna, mesmo sabendo do poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo e vai nos ressuscitar para termos a eternidade juntamente com Deus, nós nunca vamos nos acostumar com a morte. A morte dói. Veja, José era um homem centrado na obra de Deus. José conhecia Deus e quando seu pai morre, o que ele faz? Ele chora abundantemente. A Bíblia não cita se os irmãos de José choraram, mas provavelmente choraram. Por quê? Porque a morte dói. Você sabe que nessa sua existência, você não vai mais ver a pessoa. E fica uma lacuna, fica uma falta. Por isso, aqui tem um outro ensino importante. É muito importante viver o luto. Jamais se negue a oportunidade de ter um luto saudável. Lógico, cada um à sua maneira. Mas se estou com vontade de chorar, chore. Estou com vontade de ficar quieto, fique. Eu quero rever alguns lugares que eu tive com a pessoa. Vá. Isso chama-se viver um luto saudável. Luto é algo bíblico. Vestir pano de saco e cinza na cabeça, que é uma figura do Antigo Testamento, de afligir a própria alma. Essa é a atitude correta de luto. Veja, se você perder alguém importante e chegar rindo na minha cara, eu vou achar que você está com algum problema mental. Isso não existe, é fora de realidade. Como que você perde alguém importante e não vai sentir? Você pode estar conformado. Por exemplo, eu lembro quando meu pai morreu, eu lembro que eu não chorei. Se tivesse tido vontade de chorar, chorava. Entendeu? Mas eu tinha um sentimento no meu coração. Lembrava das coisas que nós tínhamos vivido. Lembrava que ele foi um ótimo pai, um excelente amigo. Lembrava que eu tive a oportunidade de conversar com ele. Sabe, um luto saudável. E não existe nenhum problema no luto. Luto é uma reação normal à morte. Sempre se lembre. Nós jamais vamos nos acostumar com a morte. Agora, é importante aquele sentimento que Davi teve quando perdeu seu primeiro filho com Batseba. Assim que a criança morreu, Davi levanta do seu jejum, ajeita o seu cabelo, se unge com óleo e vai comer. Aí a pessoa pergunta, tudo bem, rei? Estou parafraseando. Ele fala, veja, agora não adianta mais eu jejuar. Ele não voltará a mim. Eu irei a ele. Entendeu? Então aí você sabe que você vai ter que viver aquele tempo. E uma coisa importante de tomar cuidado no luto. Jamais fica preso naquele luto.
Existem pessoas que, infelizmente, até por um desequilíbrio nas suas emoções, elas vivem o outro lado da moeda. Qual que é o lado da moeda? Não viver o luto. É errado. Qual é o outro lado? Ficar preso no luto. A vida paralisa. Eu já vi gente que quando perdeu um ente querido, a vida acabou. Mais ou menos é como se a pessoa se enterrasse junto com aquela pessoa. Isso é errado, é como eu converso com algumas pessoas. Às vezes eu sou chamado a fazer um funeral, alguma coisa, a minha conversa com a família é o seguinte: olha, é dolorido, dá vontade de chorar, mas sempre se lembre qual é a vontade do falecido ou da falecida. E a vontade do falecido e da falecida é que vocês ficassem o melhor possível, que vocês procurassem viver a vida da melhor maneira. Aí às vezes vem coisas, olha, eu não posso viver a sua dor, mas uma dica eu posso dar: guarde a memória, compartilhe com os mais novos as lembranças boas, compartilhe com os mais novos as coisas boas que aconteceram, reserve uma memória boa. Outra coisa importante: enterre juntamente com a pessoa os defeitos. A pessoa morreu, ficou todo mundo bom. Todos os defeitos vão pro caixão junto. Mas vamos dizer assim, então como é que era fulano? A fulana às vezes era meio assim, mas ó, super joia. Quando vai ver, o cara matou 17, roubou 20, sabe? Mas pode ver, depois que morreu, todo mundo fica bom, porque não adianta mexer. Entendeu? E a gente percebe em José aqui um luto saudável. Inclusive, o que ele vai fazer daqui para frente, extremamente assim, racional, organizado, correto, mostrando que, embora a morte do seu pai foi uma dor enorme, José sabia exatamente o que iria fazer. E é isso que começa a acontecer no versículo 2. Olha que interessante. Deixa eu tomar um golinho de água. Versículo 2. E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Veja, aqui tem um fato curioso. Até hoje não se sabe o que continha o líquido do embalsamamento. É um mistério. O que nós sabemos é que nós temos múmias de 3.000 anos, 3.200 anos, extremamente conservadas. Daí você pergunta, o que eles colocavam nessa mistura? Não se sabe. É um segredo que até hoje não se identificou. Já se fizeram o teste. Agora aqui tem uma curiosidade, porque quem embalsamava eram os sacerdotes. Só que o texto fala que quem embalsamou Jacó foram os médicos. Por motivos que nós não sabemos, José não permitiu que os sacerdotes pagãos embalsamassem a Israel. Quem fez esse trabalho foram os médicos, que pela narrativa aqui estavam ligados diretamente a José, administrativamente falando. O motivo nós não sabemos, a Bíblia não revela, ela só dá a notícia. Agora, na história a gente sabe que não eram médicos que embalsamavam. E esse era um processo extremamente complicado. Tanto é que todo o luto de Jacó no Egito levou 70 dias. Bastante tempo, porque o processo de embalsamar era um processo longo. E Israel passou por esse processo. Então a gente percebe o quê? José chorou, José sentiu, mas levantou do luto. O que nós temos que fazer agora? Tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Está doendo, mas eu não estou desesperado a ponto de desorganizar toda a minha vida.
Não. Está doendo, mas eu vou fazer algo que vai, inclusive, guardar a memória do falecido pai. Se ele visse essas atitudes, ele ficaria feliz, vendo que estou fazendo o correto. Entendeu? Então, o dia, gente, você vai viver um luto. Não tem como escapar. O que eu estou querendo desenvolver em você é, através de uma teologia bíblica do luto, uma postura correta de algo que com certeza você vai passar. Entendeu? Para quando chegar esse dia, o Espírito Santo, que é aquele que consola, o verdadeiro consolador, usa essas ferramentas para manter sua vida em ordem. Para não deixar a vida de ninguém entrar pelo ralo. Tem a palavra ralo em espanhol, por onde sai a água, o bueiro, por onde sai a água do banheiro, entendeu? Aqui no Brasil nós temos o termo, entrou pelo ralo, se perdeu. Entendeu? Então assim, tenha essa consciência. E de maneira bíblica, enterre os seus mortos. Viva o seu luto. De maneira saudável. Esse é o correto a fazer. José está fazendo isso. Amém? E não foi pouco tempo, 70 dias. Nossa, pastor, bastante. Isso foi a primeira etapa. Mas tem mais coisa. Vamos lá, versículo 4. Passados, pois, os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba, para que sepulte a meu pai. Então voltarei. Veja, aqui tem uma coisa interessante. Muita gente se pergunta, por que José não falou diretamente a Faraó? E existem várias respostas. Mas a resposta correta que eu encontrei aqui foi a seguinte: era proibido, quando alguém estava de luto, comparecer diante de Faraó. Os hábitos egípcios não permitiam que alguém de luto comparecesse diante de Faraó. O que José tem que fazer? Ele tem que pedir para os seus funcionários pedirem para Faraó a licença para viajar. Nós temos que lembrar que José é um tipo de primeiro-ministro. Ele tinha responsabilidades enormes sobre ele. Ele não poderia se afastar de qualquer maneira, ainda mais sabendo que Faraó havia entregado toda a administração do reino na mão dele. Então José fala para alguém falar para Faraó o assunto que está ocorrendo. E Faraó responde de uma forma super positiva. Versículo 6. E Faraó disse: sobe e sepulta teu pai como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai. E subiram com ele todos os servos de Faraó, e os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, e as suas ovelhas, e as suas vacas. E subiram também com ele, tanto carros como gente a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Vamos fazer uma pausa aqui. O que eu tenho que entender aqui? Quando você vai para o livro do Êxodo, quando o povo de Israel vai deixar o Egito, a narrativa da saída do Egito é muito parecida com essa narrativa. Parece que Moisés, que é o escritor do Gênesis e do Êxodo, está querendo nos mostrar que o que está acontecendo aqui é um prenúncio do que ia acontecer 450 anos depois. As cenas são muito parecidas, inclusive a presença de cidadãos do Egito
são iguais as cenas, que a gente percebe uma grande comitiva, muita gente, entendeu? Gente que era ligada de alguma forma a José, ou a Jacó, ou a família de Jacó. Só ficaram na terra as crianças e o gado. Mas a gente percebe aqui que existem traços de Deus nos mostrando. Tem que entender o seguinte: Moisés está escrevendo para aquele povo que saiu do Egito. Aquele povo que saiu do Egito não viveu essa história. Foi 450 anos depois. Então, no livro do Gênesis, Moisés está dizendo quem é Deus, como ele criou a terra, como que foi feito o chamado, como foi formado o povo de Israel. E, entre outras coisas, ele está dizendo, olha, da mesma forma que nós saímos agora, há 5 séculos atrás, o nosso pai, Israel, foi trazido para a terra que nós vamos entrar. Porque era uma promessa de Deus dada ao nosso pai Abraão, ao nosso pai Isaac, ao nosso pai Israel. É isso que José está transmitindo. Fala, gente, vocês, agora eu vou parafrasear, vocês não caíram de paraquedas aqui. O que está acontecendo aqui nada mais é que o cumprimento de uma promessa de Deus para o seu povo. Tudo isso não é acaso, tudo isso está sendo dirigido pela mão poderosa do nosso Deus. É Ele que está vos guiando. Desde a época que o nosso pai Abraão atravessou o rio vindo lá da Mesopotâmia, Deus está guiando todos os passos. E da mesma forma que o nosso pai Israel vai ser enterrado nessa terra, isso é um sinal de que nós vamos possuir a terra. Percebe toda uma linguagem profética e de decretos de Deus se cumprindo? Essa é a intenção do escritor do Gênesis e do Êxodo. Aquele povo não conhecia Deus. Aquele povo estava conhecendo a Deus de uma maneira próxima. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 10. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: é esse o pranto grande dos egípcios? Por isso chamou-se-lhe Abel Mizraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos, assim como ele lhes ordenara. Vamos fazer uma pausa aqui, olha que interessante, só para ilustração. Mizraim é o nome bíblico do Egito. Abel Mizraim quer dizer o povo egípcio lamentando. Para vocês terem uma ideia, se você pegasse alguns mapas de 80 anos atrás, aonde está o Egito, estava escrito Mizraim. Entendeu? O povo da terra de Canaã não identificava ali o povo judeu ainda formado. Para o povo da terra de Canaã, era o lamento dos egípcios, uma grande comitiva. O povo não se deu conta do que estava acontecendo. Mal sabia ele que aproximadamente 500 anos depois, os descendentes daquele povo iriam entrar na sua terra e destruir tudo. Sequer imaginavam. Mas Deus imaginava. E Deus já havia decretado. E Deus já havia comunicado a Israel. Falou, olha, a tua descendência vai ser peregrina em outra terra, mas eu vou trazer eles com mão forte e vou plantar essa terra aqui, onde Israel foi enterrado. O que eu quero que vocês entendam? A carga profética que tem aqui em cima.
é muito forte. Deus cumprindo suas promessas. Amém? Vamos seguir ali. Versículo 13. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura de Efron, o Eteu, em frente a Mamre. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, cumprindo todo o rito, todo o funeral. O que acontece aqui? Vida que segue. Fizemos a nossa parte, enterramos o nosso morto, cumprimos as nossas promessas. O que eu vou fazer agora? Vou ter saudade? Sim. Vou ter tristeza? Sim. Mas vou seguir com a vida. Essa é a visão bíblica do luto. Vida que segue. Amém? Amém. Vamos lá, versículo 15. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-vos-te, que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles falavam. Olha que interessante, morreu Jacó. Qual foi o medo dos irmãos? Bom, agora o pai está morto, José vai mandar matar todo mundo. O que era extremamente comum naquela época. Só que veja que interessante, quando eles contam a história para José, José chora diante deles. Se eu não me engano, aqui é a 8ª vez que José chora na narrativa. Pode ser que eu esteja errado, mas acho que é a 8ª vez. Entendeu? Mostrando que José não tinha nenhum problema em expressar suas emoções. Agora, por que José está chorando? Os próximos versículos explicam. Versículo 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Olha que interessante aqui. Veja, eles se prostram, eles têm uma atitude de honrar José, eles sabem do poder de José, de colocar eles na cadeia. Eles sabem de tudo isso. Só que José vem com uma resposta, falando o seguinte, fala: por acaso eu sou Deus? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso que eu vou falar eu vivi nos últimos anos. E de maneira mais especial nos últimos 6 meses. O que acontece? Nós não sabemos o coração das pessoas. Veja, pessoas nos magoam, pessoas fazem coisas erradas, e muitas vezes pessoas próximas têm um potencial de nos magoar, de fazerem coisas que nos deixam tristes. Ou em outras situações, de fazerem coisas que nós não compreendemos. Ou até de fazerem coisas em que você, naquela situação, agiria de maneira diferente. O que é não se colocar na posição de Deus? Eu entendo dessa forma. A pessoa te faz algo errado, você chega e fala: realmente ela errou. Poderia ter feito diferente? Sim. A pessoa te maltratou? Sim. A pessoa te desrespeitou? Sim. Porém, pare por aí. Você não sabe o coração da pessoa. Você não sabe o que motivou a pessoa a fazer aquilo. E normalmente toda situação tem 2 lados.
E normalmente uma situação em que você está envolvido, você também tem culpa no cartório. Então o que acontece? Cuidado com esse tipo de pensamento. Nós temos uma tendência a achar culpa somente nos outros. E muitas vezes não encontramos a nossa culpa naquela situação. Entendeu? Eu não estou dizendo para você esquecer simplesmente. Isso não existe. Por que não existe? O perdão foi feito para quem faz coisa errada contra você. Concorda que se a pessoa fizesse tudo certo, precisava de perdão? Não, fez tudo certo. Se a pessoa fizer tudo certo, ela precisa de agradecimento, não de perdão. Então, perdão é para quem fez coisa errada. Agora, o fato de você perdoar não quer dizer que você concorda. Agora, o fato de você não concordar não te autoriza a querer dar uma de Deus e querer saber o que a pessoa sente e querer adivinhar o que está na mente dela e o que ela quis fazer. Isso é presunção. Você está fazendo algo para o qual você nunca foi capacitado, nem vai ser. Então tem uma prática de perdão saudável. Entendeu? Perdão não é esquecimento. Perdão é para quem fez coisa errada. Olha o que José vai falar. Versículo 20. Vós bem intentastes mal contra mim. Porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Olha que interessante. José falou, vocês fizeram mal para mim. José esqueceu? Não. José apagou da memória? Não. José deixou para lá? Também não. Porque na hora da oportunidade da conversa, a família falou, vocês intentaram mal contra mim. Só que não tem um ponto, tem uma vírgula. Mas Deus pegou esse mal e transformou em bem. Tem mais, a coisa está tão resolvida entre mim e vocês que eu vou sustentar todo mundo. Mas você pode ter certeza que José morreu sabendo que os irmãos foram sem vergonha com ele, foram safados, traíram ele, e só não mataram ele porque Deus não deixou. Entendeu? Dentro desse relacionamento foi possível uma restauração. Lembra do teste, da prova, o dinheiro escondido no saco, o copo de José no outro saco, Judá pedindo, deixa eu ficar no lugar dele. Então houve uma restauração. O que eu estou querendo dizer? Existem situações onde pessoas vão lhe trair e essas pessoas vão se arrepender, elas vão pedir perdão e provavelmente vai conseguir haver uma restauração. Só que deixa eu te explicar, a restauração não é uma regra. Uma coisa é perdoar, outra coisa é andar junto. E eu gosto de usar um exemplo extremo, para você entender bem o que eu estou falando. Alguém vai e mata o seu filho. Você tem que perdoar? Gente, vocês são crentes, sim ou não? Sim! Aí eu pergunto, quando você cruzar a pessoa, não está com vontade de passar com o trator em cima? Matar, esganar, picar picadinho, cozinhar, falar não. Você vai maquinar na sua cabeça, falar não, eu não vou matar. Eu vou fazer sofrer. Eu vou arrancar a pele em pedacinho, não, matou seu filho. Você vai ter ódio. Você vai querer matar também. Ou não? Você vai olhar e falar, ai, glória a Deus, aleluia, louvado seja nosso Deus. Gente,
Isso não existe, isso é folclore evangélico. Se alguém me fizer algo muito sério, o sofrimento é na mesma proporção. Agora, como você é crente, você conhece a palavra, você vai se dirigir a Deus assim: Deus, eu odeio aquela pessoa. A minha vontade é de matar, porque o tamanho da dor que aquela pessoa provocou, além de ser irremediável, porque ninguém vai trazer o meu filho de volta. Eu não consigo lidar com isso, mas Deus, tem uma coisa, eu sei que eu tenho que perdoar. Então eu estou aqui diante do Senhor, falando toda a verdade, porque não adianta mentir para o Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa, eu quero perdoar. Porque eu sei que é o correto a fazer. Se aquela decisão no seu coração for sincera, você iniciou o processo de perdão. Que muitas vezes vai levar anos, muitas vezes vai levar a existência. Talvez você nunca consiga olhar para a pessoa, porque os sentimentos de olhar para a pessoa que vão despertar em você, você não vai ter equilíbrio emocional para lidar com aquilo. Você não vai ter força, nem espiritual, nem emocional para lidar com aquilo. Mas você vai lembrar, não, eu escolhi perdoar, eu tenho que perdoar, porque Deus me perdoou. E novamente você vai recorrer à graça. Senhor, por favor. Qual é o problema do meio evangélico? Eles querem tornar simples algo que é impossível quase. Agora vamos usar um exemplo menor, que esse é um extremo. Você está na igreja, e aí de repente acontece uma situação que a sua esposa tem que pegar carona com o irmão. Aí no caminho o irmão canta a sua esposa e faz uma proposta de dormir com ela. O que você vai falar? Glória a Deus, aleluia? Eu vou falar, vai arrebentar a fuça do irmão. Vou encher a cara dele de alegria. E se for o tamanho do Júlio, eu vou pegar essa cadeira e arrebentar nas costas dele, porque ele é bem maior que eu. Estou brincando, não sei se eu vou fazer isso, mas que eu vou ter vontade de fazer, vou ter. Entendeu? Os irmãos não me conhecem antes de eu ser salvo. Ah, nem passava, pegava a cadeira, media, não dá no braço, já vai na cadeira, já, bum. Entendeu? Mas assim, o que o irmão fez é safadeza. Vou chegar para o irmão, o que é isso? Você está maluco? Não, irmão, chegar, irmão, o negócio é o seguinte, dá um tempo, diante de Deus eu sei que tenho que perdoar, mas ó, dá um tempo para mim. Não quero nem conversa com você. Porque se eu abrir a boca agora, eu vou fazer besteira. Aí o que acontece? Passou 2 meses, você disse que perdoou, você vai chamar o cara e jantar na sua casa? Não é assim. Cada caso é um caso. Eu conheço pessoas que tiveram situações sérias, mas houve um arrependimento genuíno. E esse arrependimento veio da parte de Deus. E Deus fez um conserto de uma forma em que, inclusive, o relacionamento foi restaurado. Mas eu conheço pessoas que elas perdoaram, mas se você perguntar para ela e falar, agora você vai andar junto com o irmão? Ela fala, irmão, não consigo. Aí vai ter crente que vai ter a ousadia, que vai chegar e falar, ah, mas então você não perdoou, se você não consegue andar junto. Vou te dar uma base bíblica do que eu estou falando. Eu conheci um crente uma vez, muito fervoroso. Inclusive era missionário esse crente. Foi missionário na Europa, foi missionário na Turquia, foi missionário na Ásia. O nome dele era Paulo. E ele andava com outro missionário, Canarinha de Fogo, do Reteté. O nome desse outro missionário era Barnabé. Até que um dia os dois tiveram uma briga, eu fiquei de cara. Quando me contaram, quem me contou foi o irmão Lucas. O irmão Lucas, inclusive, ficou tão impressionado que escreveu tudo. E aí contou que o Paulo
Paulo Barnabé, gente, esse Paulo expulsava demônio. Fazia um monte. Chegava na cidade, virava a cidade do avesso. Só que ele teve uma briga com o Barnabé, que sabe o que aconteceu? Os dois pararam de trabalhar junto. Um não quis mais olhar para a cara do outro. E qual foi o problema? O Barnabé tinha um sobrinho que chamava Marcos. E esse Marcos foi a causa da briga. Entendeu? Só que veja, esse Marcos não era qualquer um. Esse Marcos escreveu o Evangelho. O Evangelho de Marcos. Só que Paulo falou, não quero andar junto, não quero comigo. Porque ele não acompanhou a gente e não quis acompanhar. Em vez dos dois se perdoar, fazer um seminário de cura e libertação. Estou brincando, isso aí não funciona. Entendeu? Cada um foi para o seu lado. Aí você fala, pô, esse Paulo virou as costas, esse Barnabé virou as costas. Sim, naquele momento não puderam andar junto. Eu pergunto, será que Paulo e Barnabé se perdoaram? Eu respondo, sim. Só que assim que eles se perdoaram, eles restauraram o relacionamento como era antes? Não. Só que passados alguns anos, nas suas cartas, Paulo deixa registrado. Manda Marcos, porque ele é muito útil para mim. Restaurou. Percebeu? Mostrando que nós não temos sangue de barata. Como é que é o nome? É cucaracha, né? Nós não temos sangue de barata. Entendeu? Essa é uma história bíblica registrada. De pessoas pisando na bola com outras pessoas. Discutindo com outras pessoas. E passando por um processo longo. Gente, entre a narrativa de Atos e quando Paulo chama Marcos, tem aproximadamente 20 a 25 anos. Entendendo o que eu estou falando? Quanto mais sério for a coisa, mais difícil é o processo de perdão. Porém, nós não temos escolha. Nós temos que perdoar. Perdão não é sentimento, perdão é atitude. Perdão é uma postura diante de Deus. Senhor, eu estou com muita raiva, eu quero enforcar, mas eu sei que eu não posso enforcar. Eu sei que eu tenho que perdoar. Então, Senhor, olha, por sua causa, por causa da sua obra, porque eu sei que eu sou pecador, eu escolho perdoar. Mas o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe que eu estou com raiva, mas eu não quero esse sentimento em mim. Me ajuda. Normalmente, qual é a regra que acontece? Você faz a sua oração a Deus, você vê a pessoa, daquela gana, mas você lembra, eu escolhi perdoar. Passou. Passa alguns meses, você vê de novo a pessoa, daquela gana de novo. Só que é um pouco menor. Aí você lembra, não, eu escolhi perdoar. Aí passa mais um pouquinho, você vê a pessoa, já não puxa, mas já melhorou um pouco. Até que chega um momento, você olha para a pessoa, você lembra do que ela fez, você lembra que doeu, mas aqui está limpo. Seus sentimentos foram tratados pelo Espírito Santo. A partir dali, você completou o processo de perdão. Quando que o processo de perdão é completado? Quando o meu sentimento é tratado. Não é quando a pessoa vai na sua casa. Você não sabe se a restauração vai chegar nesse ponto. Entendeu? Ou eu pergunto, todo mundo que está na igreja vai na sua casa e conhece a sua vida e intimidade? Eu respondo, não. São esferas de relacionamento. Alguns são mais próximos, outros um pouco mais distantes. Quem fazia isso? Nosso Senhor Jesus. Ele tinha o discípulo amado, João. Ele tinha os três em volta dele, João, Tiago e Pedro. Aí havia um segundo grupo, de uma meia dúzia mais próxima, aí tinha os 12.
Depois dos 12 tinha os 120, os 70, que foram enviados em missão. 2 a 2. Depois dos 70 tinha os 120. Então a gente percebe que o próprio Jesus tinha esferas de relacionamento. Agora, não torça o que eu estou falando. A ordem bíblica é perdoar. Não para você ser salvo. Você foi salvo pela obra da cruz do Calvário, sem condição nenhuma. Mas para que você não tenha pendências com Deus. Quando você não perdoa, sua vida fica presa. Quando você não perdoa, você passa a ter pendências com Deus. Vai ser salvo? Sim, por causa da obra da cruz. Mas se partir naquela situação, parte com pendência. Salvo, mas vai explicar direitinho para Deus por que você não quis perdoar. E olha, eu vou te falar da minha experiência pastoral. Eu vi muita gente com a vida presa, porque não escolheu perdoar. Depois que aprenderam esses princípios que eu ministrei para vocês, tudo mudou. A pessoa olhou para minha cara e falou, nossa, nunca olhei por esse ângulo. Falei, não, a pessoa falou, não, o que pediam para mim não existia. O que pediam para mim era que eu fosse lá e andasse, praticamente queria que eu andasse de mão dada com o estuprador da minha família lá. Isso não é evangelho. Isso é uma atitude de louco. Entendeu? Não existe. É um processo extremamente longo, extremamente doloroso, que você nem sabe se vai acontecer. Entenderam como funciona? Veja, como que a família de Estevão, primeiro mártir da fé, lidou com Paulo, logo no começo do ministério, porque a Bíblia fala que quando Estevão foi apedrejado, Paulo segurava a roupa dos que foram apedrejar e consentiu na morte de Estevão. Paulo era o quê? Assassino de mártir. Quem consente com a morte é o quê? Quem dá voto e segura a roupa é o quê? Só não atirou a pedra. É assassino igual. Aí eu pergunto, Paulo não foi a Jerusalém? Como é que a família de Estevão lidou com ele? Nós não sabemos, mas nós sabemos que a igreja lidou com prudência. Falou, nós não queremos nem ver esse cara aí. Está na sua Bíblia? Na minha Bíblia está. Aí Barnabé foi, conversou com Tiago, conversou com Pedro. Aí Tiago e Pedro se encontraram com Paulo. Entendeu? Vai saber se Pedro não levou aquela espadinha que ele cortou lá. Ele levava. Ele levava. Eu pegava minha faca mateira e punha aqui atrás. Tchum. Não sou maluco. Ele é Pedro, eu sou Maurício. Entendeu? Ele ficava olhando para a porta primeiro para sair correndo. Eu sou assim, adianta mentir para Deus. Se eu fosse encontrar com o Paulo, eu ia chegar e falar, bom, vamos encontrar lá no Parque das Águas. Por quê? Porque tem mais espaço para correr. E eu ia chegar uma meia hora antes de boné, meio disfarçadão, e eu só vigiar quem estava em volta. Opa, vamos ver se não tem cara para me prender. Não quero ir para cadeia. Talvez você seja mais espiritual do que eu sou carnal. Entendeu? Mas prefiro um carnal pregando aqui fora do que o espiritual preso lá dentro. Cada um. Só estou mostrando uma maneira diferente de olhar as coisas. Mas veja, a própria igreja de Atos desconfiou de Paulo. Aí quando viram que foi uma conversão genuína, que algo mudou, Paulo mudou profundamente, o que aconteceu? Paulo virou uma autoridade. Aí ele tinha acesso. Você pega entre o capítulo 10 de Atos e o capítulo 15, a diferença é absurda. No concílio de Jerusalém, Paulo tinha a mesma voz que Tiago, irmão de Jesus, e que Pedro. Era tido em alta estima, mas entende que houve um processo de restauração? É o que aconteceu aqui com José. Gente, se passaram aqui aproximadamente, vai arredondando 50 anos.
José sabia o que Deus tinha feito na vida dos irmãos. Chegou para ele, gente, para com isso. A coisa está resolvida, vamos viver bem, vamos ser felizes, nós somos família. Um é sangue do outro, vocês se arrependeram. Vocês mudaram, eu mudei, vamos usufruir a bênção de Deus. E eu vou sustentar vocês. Processo concluído. Mas não foi um processo simples, passou por uma série de testes e provas. Da mesma maneira, você vai agir com alguém que está buscando reatar uma amizade com você e quer que corra tudo bem. Você vai avançando, vai até aqui, corrigiu, vai até lá, corrigiu, vai. Quando vai ver, está tudo em ordem. Fala, nossa, o irmão mudou. Nossa, a pessoa mudou. Entendeu? E é dessa forma que nós temos que fazer. Não podemos ter aquele coração maligno. Mas não precisa ser trouxa. Não precisa ser bobo. Talvez não tenha a palavra trouxa em espanhol. Não precisa ser bobo. Entendeu? Tem que ser vigilante. Amém? Vamos lá, versículo 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Vamos fazer uma pausa aqui. Quando a Bíblia fala Maquir, filho de Manassés, nasceu sob os joelhos de José, o que a Bíblia está dizendo? José adotou Maquir. Nasceu sobre os joelhos, a mesma coisa que aconteceu com Raquel. Quando a concubina teve os filhos, nos joelhos dela. A mesma coisa aconteceu com Bila, quando ela teve os filhos. Na frente da Senhora. Isso aqui é o termo bíblico para adoção. O interessante é que alguns mapas antigos de Israel, quando aparecia a tribo de Manassés, em muitos mapas estava lá a tribo de Maquir. Por quê? Porque José adotou como filho. Da mesma maneira que Jacó adotou os dois filhos. Era hábito. Amém? E o versículo 25 continua dizendo, 24. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e farei transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e puseram num caixão no Egito. Até aqui, da mesma maneira que seu pai, José morre consciente. Só que José traz uma profecia, fala, Deus vai visitar vocês, e vai tirar vocês daqui. Quando ele fizer isso, vocês levam os meus ossos para ser sepultados na terra. Isso aí se cumpriu? Sim, vamos abrir rapidamente o último texto, o livro de Josué, 5 livros à frente, capítulo 24. Josué 24, passa por Deuteronômio, aí você vai chegar no livro de Josué. Josué 24, enquanto isso eu tomo um gole de água. Versículo 32. Diz assim, também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José. Aproximadamente 500 anos depois, meio milênio,
Os ossos de José são retirados do Egito da maneira que ele falou. E são enterrados na terra de Canaã. Por quê? Porque assim Deus decretou. Aquilo que Deus decreta, ele cumpre. Aquilo que Deus promete na sua palavra não é promessa vazia de pessoas que não sabem o que estão falando. Porque tem muita gente que fala muita bobagem na igreja hoje. Deus não tem compromisso por bobagem falada por filho seu. Compromisso de Deus é cumprir as suas promessas. E ele assim o faz, de maneira efetiva. Seja com Jacó, seja com Abraão, seja com José, seja comigo, seja com você, ele assim o faz. Deus é um Deus digno de confiança, que controla todas as coisas, que sempre cumpre a sua boa, perfeita e agradável vontade. Esse é o nosso Deus. Nada escapa da mão dele. Até quando eu estou com problemas, é ele que me mantém firme. Porque justamente quando eu estou com problema é que minha fé balança. Se o braço forte do Senhor não me mantém no lugar, eu escorrego. Essa é a confiança que nós temos que ter. Essas histórias estão aqui para nos mostrar o agir de um Deus Todo-Poderoso. Para nos mostrar que existe uma história escrita. E para nos mostrar que nós temos que viver essa história de maneira correta. Nós vivemos essa história. Deus escreveu, Deus decretou, tudo vai acontecer da maneira que ele falou, vírgula, porém eu vivo. Eu faço escolhas. Entendeu? Eu sigo os caminhos. Não posso misturar as duas coisas. A soberania de Deus é intocável. Mas isso não me transforma num robô. O que a gente vê? Jacó falando, olha, me enterre. O que eu chamo isso? De submissão ativa. Jacó sabia que ia ser enterrado em Canaã. Ó, me leva para lá. José, a mesma coisa. O que ele falou? Me leva para lá. Você sabe um monte de coisas que Deus vai fazer na sua vida. Mesmo depois de você morrer. Mas qual é o seu papel? É obedecer a Bíblia e colocar a casa em ordem. Esse é o seu papel. Não fique de braço cruzado. Tenha essa santa submissão ativa. Entendeu? E corra atrás, porque nós não sabemos. Deus fez de um jeito que nós temos a segurança que a vontade dele sempre se cumpre. Nossa, isso é 10, porque é o Todo-Poderoso. Só que ele fez de uma maneira que eu não sei o que vai acontecer no minuto seguinte. Mas eu tenho um livro, esse livro é a palavra de Deus, e é lotado de orientações que eu tenho que obedecer. Fazendo isso, esse livro me garante que eu vou ser bem sucedido. Por que ele garante? Porque foi Deus que inspirou esse livro. E Deus é digno de toda confiança. Por isso, viva plenamente, com toda a sua força, com toda a sua vontade, a única vida que Deus te deu. De que maneira? Obedecendo a palavra e seguindo seus princípios com toda a sua força, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Ô Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus confiável, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Deus que nos capacita a toda boa obra. É o Deus que nos mantém firme nos momentos difíceis. É o Deus que nos dá a Tua graça. Senhor, precisamos de Ti para viver a nossa vida. Precisamos de Ti para viver o cristianismo verdadeiro. Mas sabemos também, Senhor, da nossa responsabilidade em obedecer aos Teus caminhos, em seguir a Tua vontade, em seguirmos a Tua palavra. Senhor, que a Tua graça capacitadora
abençoadora seja sobre nós. Não nos permita, Senhor, que nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas em tudo nós possamos estar firmes em Tuas mãos, andando em vitória, felizes, porque vemos a Tua mão agindo em todas as áreas. Capacita a Tua igreja, derrama na Tua graça e nos mantém de pé, Senhor. No nome de Jesus, amém.